Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Janja é recebida com gritos de Michele durante visita à cidade do Rio Grande do Sul. Veja o vídeo com o deputado Gustavo Gayer. Mandato muito peculiar da facção criminosa, tem uma coisa interessante que acontece, né? É o primeiro presidente que, recém-eleito, não anda pelo seu estado, não aparece em frente à população, não recebe apoio do povo. Ele passou mais tempo fora do Brasil viajando do que viajando dentro do próprio território em que ele é o presidente. E isso está ficando cada vez mais escancarado. Tanto é que agora, ele numa tentativa de disfarçar a extrema rejeição sobre ele, e isso fica evidente até mesmo nessas lives que ele tenta fazer, que tem 400, 500 pessoas assistindo, ele vai tentar usar agora a vice-presidente. Isso, vice-presidente, não é o Alckmin. O Alckmin também tem uma rejeição muito grande e não leva ninguém para as ruas. O Alckmin é o chuchu, ele não leva nem povo contra, nem povo a favor, porque ninguém quer saber dele. Então ele acreditou que usando a sua primeira-dama, a Janja ou Esbanja, ele poderia disfarçar um pouco essa rejeição e as pessoas poderiam comparecer para apoiar a primeira-dama, que estava lá sambando nos Estados Unidos, sambando na Índia, enquanto o povo estava aqui morrendo. Isso aconteceu no início do mandato, aconteceu agora com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí ele toma a decisão mais idiota que você possa imaginar. Primeiro, quero te mostrar que nem mesmo a imprensa está conseguindo disfarçar a rejeição desse cara, tá? Esse aqui é do Poder Data, extremamente esquerdista. E ele tá mostrando que no começo a aprovação era 52, rejeição 39. O cara acabou de ganhar e mesmo assim a aprovação é 52. De lá pra cá, mesmo com essas pesquisas que não condizem com a verdade, que manipulam os números, ele caiu de 52 para 48 a aprovação e a rejeição subiu de 39 para 45. Então veja a diferença que teve, né? Antes havia 13 pontos positivos, agora já está em empate técnico. Então Lula está caindo, a rejeição não para de subir. Como ele não pode andar pelo país, e aí vem o momento mais humilhante que uma primeira-dama já passou na história do nosso Brasil. Ela foi visitar a mesma área, Rio Grande do Sul, que passou por uma tragédia, logo depois de estar sambando e falando namastê e dançando enquanto o povo morria nesse estado. E essa foi a forma que ela foi recebida lá. Bom, se você não está ouvindo, tá aí a comitiva da Janja chegando e o povo nas ruas gritando: Lula ladrão, seu lugar é na prisão. É por isso que o Lula não anda pelo Brasil. Aqui o povo gritando fora para Esbanja. E aqui foi a melhor de todas. Aqui o povo tá gritando o nome de quem eles consideram como sendo a verdadeira primeira-dama. Escuta. Olha a Janja enlajada aí, pessoal. Então vamos lá. Um presidente que não pode andar nas ruas devido à sua rejeição manda sua primeira-dama, que agora é vice-presidente, sem ter recebido voto nenhuma, e ela também recebe a mesma ou uma rejeição maior ainda. Esse é o governo que agora está à frente do nosso país, um cara que passa mais tempo viajando para fora do que dentro da sua própria nação, e ao invés de mandar o verdadeiro vice-presidente, que foi eleito, recebeu votos, ele manda a primeira-dama. Será que na verdade é a Janja que é a presidenta, e o Lula não passa de um primeiro-damo? Porque o que nós sabemos é que ela que determina quais PLs devem ser relatados, o que deve ser passado, o que acontece, liberou verba para a lacrosfera, a Lei Rouanet. Ela tem uma influência completa, uma pessoa que não recebeu nenhum voto. Mas é aquilo que eu falo, nessa nova democracia relativa, quem manda não é quem recebe voto. O povo está excluído da democracia brasileira, quem manda é quem tem autoridade de acordo ali com o STF e com a imprensa. A imprensa bate palma para isso. Mas o que ficou claro é que a Esbanja foi humilhada e eu acho que essa é a última vez que ela se atreve a ir a um lugar público, andar nas ruas do país, do qual ela é
a presidenta. Oposição avança com PEC para reverter decisões do STF. Veja o vídeo. Bom, depois da decisão do Supremo, que derrubou a tese do marco temporal das terras indígenas, a oposição na Câmara protocolou uma proposta de emenda à Constituição que busca reverter as decisões da Corte. Segundo o autor da proposta, deputado Domingos Sávio, a PEC vai permitir ao Legislativo votar decisões que não estejam de acordo com a Constituição. O STF, que é, sem dúvida, o guardião da Constituição brasileira, tem agido, no nosso entendimento, em desrespeito à Constituição e desrespeito a essa casa, não só legislando o que não é competência dele, mas muitas das vezes rasgando a Constituição. Já aqueles que dizem que no Brasil não há mais Constituição, há 11 constituições ambulantes. Na justificativa da PEC, o deputado argumenta que o texto, abre aspas, não fere nenhuma cláusula pétrea, uma vez que não retira nenhuma prerrogativa do STF, mas tão somente acrescenta nas prerrogativas do Congresso Nacional os meios eficazes de assegurar sua competência, de preservar sua essencial prerrogativa de legislar, fecha aspas. Ainda de acordo com a proposta, seria necessária a apresentação de um requerimento com o apoio de 1/3 dos membros tanto da Câmara quanto do Senado. Depois disso, o pedido para reverter a decisão do STF teria de ser aprovado por 3/5 das duas casas. 175 parlamentares assinaram o pedido. Se houver um número alto, faz parte aí desse pacote, né, de medidas que o Congresso está fazendo aí para pressionar, para protestar contra o Supremo. Falamos aqui nesta semana no programa sobre as obstruções das pautas, né, o travamento de algumas votações. Tem também a questão do plebiscito em relação ao aborto, que eles estão querendo também em contraponto ao que decidiu, pelo menos com o voto da Rosa Weber. Então é uma série, um pacotão aí de medidas que o Congresso está falando, opa, acordamos, né? Ontem a gente comentou isso, né, Paula? O start político do Congresso Nacional, algo digno de nota. Nós aplaudimos aqui. Vamos ver a efetividade, vamos ver a extensão e vamos ver qual é a agenda a partir de agora de todas essas frentes que se uniram. A frente da agropecuária, a bancada evangélica, a bancada da segurança pública, o PL, o Partido Novo, outras frentes mais segmentadas que representam setores importantes da nossa sociedade. Gente que tem voto, não gente que foi colocada lá por um presidente da República e que sequer é juiz de carreira para exercer uma função na Suprema Corte, separando aqui o legislativo do judiciário. Em relação à PEC, a proposta de emenda constitucional, vamos lá. É o melhor caminho, não há a menor dúvida que você deixar isso registrado na nossa Constituição, já tão remendada por tantas quinquilharias que uma boa emenda nesse sentido faria toda a diferença. Porém, uma PEC para avançar no Legislativo, há casos em que leva mais de uma década. Por quê? Precisa tramitar numa comissão especial depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela precisa ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas legislativas por 3/5 das casas. O que a gente está falando? 308 de 513 deputados, 49 de 81 senadores. É muita gente. Muito mais do que para aprovar, porque a fazer avançar um projeto de lei, como foi o caso do PL do senador Marcos Rogério, aprovado nesta semana, que foi muito mais uma resposta política, porque é uma casa política, a uma casa não política, que é o Supremo Tribunal Federal. O recado que o Supremo passou, que o Senado passou ali ao Supremo foi o seguinte: lei se faz aqui, por quem tem voto. Se vocês querem advogar causa, vocês devem pendurar a toga, se candidatar e dividir a tribuna aqui num embate democrático. É assim que funciona na nossa Constituição. É assim que está estabelecido na nossa República. Essa é a regra do jogo. Não são os senhores que vão escrever a regra do jogo depois que o jogo já começou de forma diferente. Pois bem, então a PEC é o melhor caminho. E ontem à noite, também é importante registrar que o Supremo formou maioria ali no voto do Edson Fachin, né, na manifestação dele, para que essa decisão do marco temporal seja de repercussão geral, seja efeito vinculante. O que isso significa?
que construiu ali um guarda-chuva, blindou a decisão do próprio Supremo contra o efeito do PL que passava no Senado. É mais uma vez o judiciário contra o legislativo. Só no Brasil isso está acontecendo. A gente só vê acontecer isso no Brasil. Senador Eduardo Girão expõe legado macabro da ex-ministra Rosa Weber. Veja o vídeo. O aborto agora, a escravidão e o aborto, eu traço um paralelo. Né? Eu traço um paralelo com aquela criança ali, ela está temporariamente, né, sendo gestada e precisa do ventre livre, precisa nascer, ela tem o direito de nascer. Verdade. E o nosso Supremo Tribunal Federal se meter nisso, algo que a gente já disse aqui várias vezes, que não aceitamos a legalização do aborto. Quando a gente rejeita um projeto de lei, senador Steve, presidente dessa sessão, que tramita há 20 anos, e a gente derrota por 33-0, ainda teve o 33, que é um sinal, a idade de Cristo. A gente derrotou na Câmara, eu como ativista na época, 33-0. Foi uma festa no Brasil, né, em 2005. E aí está dizendo que a gente não legisla? Como? Nós derrotamos um projeto? É não. Aí o Supremo vai depois por um ativismo politiqueiro. E a presidente que está deixando esses dias hoje, todo respeito à pessoa, que eu sempre defendo as pessoas. Eu nunca vou no lado pessoal. Mas eu tenho que dizer que ela está deixando um voto aí que é um legado macabro. Legado macabro que ela está deixando para as futuras gerações. Ela que é uma pessoa que sempre foi muito recatada, a ministra Rosa Weber, sempre muito discreta nas suas posições, abre um julgamento, uma afronta ao parlamento e à sociedade, que é 90% contra, ela abre para sair, é o Supremo a serviço dela, meu amigão. Abre, bota o voto dela lá. Isso é uma vergonha, mas enfim. Aproveitar a sua frase, irmão. Eu tenho que aproveitar a sua frase. Você falou aí que a ministra Rosa Weber, poucos dias de sair, jogou nas costas e o Supremo está a serviço dela. Às vezes eu fico me indagando, ela está a serviço de quem? Porque muda tão de repente. Ela que era, como o senhor disse, tão recatada e joga nos peitos, na cara, atingindo o coração, né, do brasileiro, esse tema que nos é tão caro, que nos é tão constrangedor, voltar a discutir se a gente adota aborto, não. Quando a gente já tinha decidido, eu não podia perder essa oportunidade, desculpa por atrapalhá-lo. Não, você está coberto de razão. Isso interessa a quem? Porque a população brasileira não é. Eu até confesso, senador Plínio, você agora foi num ponto com inteligência e direto. Eu até digo para o senhor, a pobreza realmente é algo que é urgente e que a gente tem que fazer alguma coisa. Aí dá para entender, o brasileiro tem uma parcela que está passando necessidade, grande. Desemprego, concordo com o senhor. Agora, aborto, legalização do aborto, qual é a prioridade disso para o Brasil? Mas tem uma coincidência aí. Tem uma coincidência que pouca gente percebeu. Sabe quem é que está afim disso? Alguns ministros do STF e o governo Lula, meu amigo. O governo Lula sonha com isso. E não é de hoje, não. Há décadas eu acompanho o PT nesse aspecto. Ele é a favor do aborto. Total. Está aí o Conselho Nacional de Saúde. Agora, dias atrás, semanas atrás, que simplesmente o Conselho Nacional de Saúde foi lá, com a assinatura da ministra da Saúde, numa resolução aprovando o aborto e a maconha, com orientação para isso. Esse é o governo Lula que tinha assinado a carta no ano passado, na eleição, dizendo que respeitaria a vida em todas as suas fases, que é contra o aborto? Absolutamente. Então, foi um estelionato eleitoral que o povo brasileiro sentiu, mas ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Mendonça derruba a decisão que retirou o stand-up de Léo Lins do ar. É isso mesmo. Ministro encerrou censura prévia e violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, derrubou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de remover do ar shows de stand-up perturbador do comediante Léo Lins. Em seu parecer, o magistrado considerou que a ordem judicial paulista implicou em censura prévia, podendo gerar grave insegurança jurídica, além de franca violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A decisão havia partido da ministra Gina Fonseca Correia em maio, após o show ser acusado de promover ódio, enredos discriminatórios, injuriosos e humilhantes contra negros, pessoas com deficiência e nordestinos. Além da remoção do espetáculo, a magistrada proibiu o humorista de fazer piadas depreciativas com qualquer categoria minoritária ou vulnerável. Por unanimidade, TSE mantém a elegibilidade de Jair Bolsonaro. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram por unanimidade rejeitar o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentava reverter a decisão que tornou o ex-chefe do executivo inelegível por 8 anos. A análise, que aconteceu em plenário virtual, foi concluída nesta quinta-feira. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.